A última pesquisa divulgada pela CNN, da Atlas Intel, acho que é esse o nome, aponta que 98% das pessoas que disseram que votaram em Bolsonaro em 2022 reafirmam o voto hoje. E nessa pesquisa apareceria o Larápio com 48% e Bolsonaro com 40%. Mas quando coloca o nome do Tarcísio de Freitas, que acabou de ser eleito governador de São Paulo, ex-ministro do Bolsonaro, de infraestrutura do Bolsonaro, que vem fazendo um trabalho impecável em São Paulo e que já está recebendo os ataques covardes de esquerdistas da POSP, Associação dos Professores, e quem não viu o meu vídeo, vai lá no Crocodilo Reaça e veja o vídeo da POSP, que vocês vão ver o absurdo da cartilha do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo com ataque ao Tarcísio. Só faltou colocar uma foice e um martelo na cartilha, o restante eles fizeram tudo. Atacando a extrema-direita, porque temos que ir para a luta, porque Tarcísio. Acontece o seguinte, gente, nessa mesma pesquisa, quando coloca Tarcísio de Freitas contra Lula, Lula teria 52% sobre a pesquisa, só que com uma margem de erro de 4 para cima, 4 para baixo. E Tarcísio com 46%, 46,3, alguma coisa, por cento das intenções. Ou seja, no limite da margem de erro, uma pessoa de direita que foi ministro do Bolsonaro aparece empatado tecnicamente com o grande ídolo da esquerda, o tal do Lula. Tarcísio ainda não é conhecido nacionalmente por grande parte da população, principalmente no Norte e Nordeste. Só que Tarcísio tem uma grande vantagem. Ele carrega o legado de um nome chamado Bolsonaro. E eles sabem que Tarcísio é um forte nome. Só que se fizer a pergunta, olhem o que eu vou falar para vocês. Se fizer a pergunta, o que vocês acham de uma chapa Tarcísio de Freitas presidente e Zema de vice? Se fizerem essa pergunta em qualquer... Oi Marília, muito bem-vinda aqui, membro do Membro Ouro. Nem vi aqui, eu estava vendo, mas seja bem-vinda. Se fizerem uma chapa, escuta o que eu estou falando para vocês. Se fizerem uma chapa Tarcísio e Zema, não vai dar nem para o cheiro para essa turminha da lacração. Pode ser que, né, o tal do Lulu ainda tenha fôlego até lá, o que eu acho um pouco provável. Não vou falar mais do que isso, porque senão amanhã eu estou com a Polícia Federal na minha porta. Mas eu acho pouco provável. Ainda se fosse Lulu, Tarcísio sozinho, ele já está empatado tecnicamente com o cara, com essa coisa. Agora imaginem, já que estávamos falando de história, né? Porque esse troço aqui se diz professor de história, o tal do Peninha. Quem aqui, eu tenho certeza que vocês pegaram uma época áurea realmente onde a educação valia a pena. Quem aqui se lembra das aulas de história da política do café com leite? Quem aqui se lembra da história da política do café com leite? Estão lembrados dessa política do café com leite? Estão lembrados? Olha a quantidade de gente lembrada da época dos bancos de colégio, né? Eu aqui lembro dos meus professores de história, do Beno, meu grande professor de história. Pois bem, a política café com leite, ela seria reeditada. E o que teria de mudança nisso e por que eu estou falando que esta chapa seria violenta? Mas precisaria de alguns ajustes. Não lembra da política café com leite? Então, quem não lembra, eu vou explicar aqui rapidamente. Durante muito tempo, né,
Sérgio Luiz Spezia, meu grande amigo do grupo de meeting aqui, o mais novo membro do canal. Seja bem-vindo, Sérgio. A política café com leite era a alternância na presidência da República do Brasil de presidente de São Paulo, onde era o grande produtor de café, e dos presidentes mineiros, onde tinha a grande produção de leite, como até hoje a grande produção da bacia leiteira. Né? E aqui eu rendo uma homenagem ao gado legitimamente brasileiro, que é o gado da raça Girolando, né? Que é um gado, que é uma raça sintética da mistura do zebuíno Gir, né, com o taurino holandês, e que se tornou uma raça super rústica que é responsável hoje pela maior produção de leite do nosso país, o leite do gado Girolando, seja ele 5/8, meio sangue, etc. Isso foi produzido em Minas. Por isso, o nome política café com leite. E por que que essa junção ela é tão violenta e tão importante? Eu vou dizer para vocês. Por que que isso está causando pânico na esquerda, a tal ponto de começarem a atacar tanto o Zema quanto o Tarcísio? Já começaram os ataques, vocês começam a perceber isso. Porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Só que São Paulo sozinho, ele não é capaz de fazer um presidente da República. Mas quando ele se junta ao segundo maior colégio eleitoral do Brasil, tá? Que é Minas Gerais, aí, meus amigos, ninguém segura. E ambos, tanto Tarcísio quanto Zema, são adorados em seus estados. E haveria uma avalanche de votos. Eu já fiz aqui para vocês, né? Aqui, ó, prefiro Zema e Michele porque Tarcísio precisa ficar em São Paulo. Eu estou fazendo uma análise para vocês, técnica política. Eu não estou pensando com o coração, com o fígado. Quem está falando aqui é o cientista político, Kleber. Porque política é uma ciência. Se vier Tarcísio de Freitas, que as pesquisas já indicam que estaria com 46%, com Zema na vice, não tem para ninguém. Tchablau esquerda. Não dá nem para saída. Ainda mais com Bolsonaro colocando a mão na cabeça dos dois. E a relação que teria sido abalada, porque Zema não apoiou Bolsonaro no primeiro turno, foi fazê-lo no segundo turno, e essa relação que estaria, em teoria, abalada, simplesmente essa união está plenamente possível hoje com a ida de Bolsonaro a Minas Gerais amanhã. Portanto, a imprensa não está divulgando, está quieta, não falando nada. Está quietinha. E o Caiado seria uma alternativa, mas não teria a força dessa chapa que eu estou falando para vocês. E por que que eu digo que essa chapa teria que fazer alguns reajustes? Agora segura aí que eu perguntei para vocês se vocês aceitariam ficar um tempo mais, porque agora entra uma parte mais técnica da live que eu vou dar a informação. Por que que, na minha visão, essa chapa seria uma chapa imbatível? Tá? Tarcísio já está estremecido dentro do Republicanos, cujo Marcos Pereira, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, é o presidente e primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. E que está hoje ajoelhado e de quatro para o governo do Lulu e com o Pires na mão pedindo para fazer parte desse desgoverno. Beleza? Esta relação, Tarcísio já disse bem claro que se por um acaso Republicanos fechar com o governo, ele sai do partido. Aí entra a estratégia do que eu falei. O PL é outro PL hoje. Parem e entendam isso. Eu sei que às vezes é um pouquinho, né? O Valber Belmiro já era. Gaúcha, hoje sua faca está afiada, só porque eu falei da sua cidade, Porto Alegre. O que acontece, gente? Por que que essa chapa seria importante ter uma certa correção no percurso? O presidente Bolsonaro concorreu pelo PL em 2022. Beleza.
Só que quando ele concorreu em 2022 pelo PL, não era esse PL que vocês conhecem hoje. Hoje o PL é uma máquina de votos. Tem a maior bancada de deputados federais da Câmara. São quase 100 deputados federais. Ah, Kleber, mas tem 30 que traíram o partido que querem mudar. Quando abrir a janela, gente, vocês podem ter certeza que o PL vai pular para 120, 140. O que é abrir a janela? Quando chegar abril do ano de 2026, todos os deputados estão livres para mudar de partido, para ir para um partido ou para o outro. E a quantidade de gente que vai sair de PP, republicanos, MDB e vai pular no PL vai ser uma coisa impressionante. E o PL agora em 2024 vai fazer uma saraivada de prefeitos e vereadores, coisa que o PL de Jair Bolsonaro não tinha em 2022. Isso a gente chama de base. Portanto, se o Tarcísio corrigir essa rota, e olha, eu estou falando aqui para vocês de orelha, é uma análise política. Se o Tarcísio corrigir essa rota, vier para o PL, com a base de deputados que o PL tem hoje, com a base de senadores que o PL tem hoje, colocando Romeu Zema na vice, que é um governador que veio à reeleição e ganhou fácil em Minas Gerais, no primeiro turno, e que vai explodir de votos em Minas essa chapa. São Paulo e Minas Gerais vão explodir de voto. E não se esqueçam que o PSDB perdeu um monte de gente agora nessa última eleição. Mas tem um outro detalhe. Tem um detalhe que pouca gente percebeu. Quem que é o braço direito de Tarcísio de Freitas em São Paulo? Minha bateria está acabando, tem 10%, mas vai dar tempo da gente acabar aqui. Quem que é o braço direito de Tarcísio de Freitas em São Paulo? Vamos lá, vamos ver se os nossos inscritos do canal estão afiados aqui na aula de política. Quem que é o grande braço direito? Né? Gente, Cláudio, isso aqui, ninguém vai diminuir a quantidade de deputados. Vão ser os 513 deputados. Muito bem, aqui Kassab, exatamente. E o Kassab é do PSD. E aí vocês estão pensando o quê? Vai ter 3 grandes forças, sem contar PP e o próprio Republicanos, porque o Centrão, na hora do vamos ver, vai todo mundo vir, juntamente com a União Brasil. Porque todos vão apoiar essa chapa. Então imagina só, PL com Tarcísio na cabeça, Novo com Zema, e apoiando PSD de Gilberto Kassab, União Brasil de Luciano Bivar, PP de Arthur Lira. Gente do céu, até o Republicanos voltaria atrás e estaria prestando continência. Lembrando que Tarcísio hoje tem a máquina do estado de São Paulo na mão, Zema tem a máquina de Minas Gerais, 2 estados riquíssimos, riquíssimos, e estariam com o tempo de televisão do PL, que não é o mesmo tempo de televisão de 2022, e com o fundo partidário eleitoral, que é o maior fundo partidário eleitoral entre todos os partidos. Por isso, a esquerda está apavorada e atacando tanto Tarcísio quanto Zema. E para colocar a cereja final no bolo, tá? Que nem a Alvanita, Centrão é lixo, mas sem esse lixo hoje, você não consegue governar. E cabe a nós mudarmos isso em 2026. Estou fazendo uma análise porque esse lixo tem muito prefeito e vereador. E na política funciona o seguinte, se eu não faço alianças, meu inimigo político faz. Tá? Então, nós temos que começar a pensar com a cabeça e não com o fígado. Nós teríamos uma série de união em torno do Tarcísio de Freitas e do próprio Romeu Zema. E vou dizer mais uma coisa, essa chapa faria com que o Lula não viesse candidato. Anota aí o dia, que dia é hoje? Dia 27/8, estou falando isso às 23 horas e 37 minutos.
Se essa chapa se concretizar da maneira como eu estou falando, com Tarcísio vindo para o PL e concorrendo, né, nós teríamos uma situação em que, muito provavelmente, nem o Lula viria para concorrer, porque ele não iria querer deixar uma derrota no legado dele. Não vou falar de questão de doença, tal, não estou nem levando isso em consideração, estou dizendo que se tivesse tudo certo. Tá? Esse centrão nunca vai se desfazer. Nunca vai se desfazer. Sabe por que o centrão nunca vai se desfazer? Porque o Brasil é muito grande. E a maneira como eles colocaram os partidos, existem várias pessoas de direita nesses partidos. Aqui alguém falou que o Centrão não é confiável, etc. O Sargento Farrur está em qual partido? O próprio Tarcísio está em qual partido? Se vocês forem pegar, tem um monte de gente de direita nesses partidos. Os partidos de centro, porque não tem vaga para todo mundo nos partidos, mesmo porque só tem um partido hoje que abriga a direita, dos que têm representatividade na Câmara, que é o PL. Por isso, o Centrão é importante até para a colocação de novas pessoas bem posicionadas nesses partidos, mas isso é uma aula política mais avançada para vocês entenderem lá para frente. O que eu estou passando aqui para vocês, está aqui, ó, Sargento Farrur, do PSD. Alguém aqui tem dúvida se o Sargento Farrur é de esquerda ou de direita? Alguém aqui tem dúvida de qual é o espectro ideológico do Sargento Farrur? Ele está do PSD. Por quê? Porque não tem espaço para tanta gente num único partido. E é isso que eu tenho que mostrar para vocês. Porque quando a gente não conhece como é que funciona o jogo político, é óbvio que a gente vai falar, não, tinha que estar no PL, tinha que fazer isso. Ah, tá bom. Eu vou pegar aqui o Orlando Farabotti de Taubaté. Vai ver lá o calvário que ele está passando para conseguir se filiar ao PL. Vai ver. Então, gente, nós temos que saber jogar com a cabeça, que senão nós vamos entregar de bandeja para o inimigo. Fátima Pereira, Kleber, explica qual a razão da maioria dos partidos do PSDB migrarem para o PSD do Kassab e não ficarem com o Tarcísio. Qual é a intenção do Kassab? O que Tarcísio ganha favorecendo Kassab e esquerda? Vamos lá, Fátima. Boa pergunta, muito obrigado aqui pelo seu superchat e pela sua pergunta. Primeiro, o Tarcísio não está favorecendo a esquerda. Não está favorecendo a esquerda. Segundo, como eu acabei de explicar para vocês, você não consegue, dentro do Poder Executivo, governar sem outros partidos te auxiliando. O próprio Bolsonaro foi exemplo disso. Ele precisou do apoio tanto do PP quanto do Republicanos. E de parte do União Brasil, do PSD, de outros partidos. Porque senão ele não conseguiria governar. O que o Tarcísio está fazendo, juntamente com o Kassab, é abrigar pessoas que não têm o espectro, eles não se consideram de direita. E nem eu quero que eles se considerem de direita. Eles são centro. E o PSDB não tem mais espaço para que eles consigam galgar futuro político. Eles precisavam de um partido. E só do PSDB está migrando para o PSD, já acende o alerta para isso que eu estou falando para vocês. O que fez o Alckmin? Foi para o PSB, não para o PSD, foi para o PSB de vice, para ter abrigo e pegar gente, a turminha dos isentões. E nós temos que lembrar que os isentões têm votos. Se eles não votarem na gente, eles vão votar no outro lado. E quem são esses caras? Os MB lixo da vida, a turminha do União Brasil da vida, os Armínio Fraga da vida, os tucanatos da vida. Portanto, gente, o jogo político é uma estratégia. Ou vocês estão achando que nós vamos ganhar esse troço sozinhos?
Vamos ficar igualzinho Dom Quixote, querendo um Sancho Pança para ficar lutando contra o moinho de vento. Não vai dar certo. E esta é a vantagem. Por que o Tarcísio aparece com 6 pontos percentuais a mais do que o Bolsonaro na pesquisa da Atlas? Já pararam para pensar nisso? Ah, mas a pesquisa a gente não acredita. Eu não estou levando em consideração. Estou dizendo somente que um aparece 6% na frente do outro. E Bolsonaro é uma pessoa adorada pela direita. Não tem nem comparação. Tarcísio está galgando o primeiro espaço dele. Só que Tarcísio aparece 6% a mais. Por quê? Porque a turminha do centro que lavou as mãos e fez com que esse troço chegasse lá, não estou levando em consideração outras coisas, tá, gente? Porque eu não posso nem falar aqui. Mas teve muita gente do centro que lavou as mãos. E o que nós herdamos foi esse cachaceiro lá na presidência da República. Com o Tarcísio isso não acontece, porque Tarcísio, queira ou não queira, ele está utilizando a inteligência. E um dos caras mais inteligentes da política nacional hoje, goste dele ou não, e eu particularmente não gosto, é o Kassab. É o Kassab. Então, isso que vocês citaram aqui, do Kassab, está atraindo todos os prefeitos do PSDB, praticamente todos os prefeitos do PSDB, se não me engano foram 70 prefeitos que saíram do PSDB, de um total de 120 prefeitos do estado de São Paulo, 120 prefeitos do PSDB do estado de São Paulo, né? 70 saíram, sobraram 50, que ainda vão sair, tá? Ainda vai sair mais uma leva. Portanto, o PSDB praticamente foi aniquilado. Só que ainda tem uma certa influência e uma certa força, principalmente no estado de São Paulo. E nós estamos no caminho certo, moçada. Não existe outro caminho. E a esquerda sabe disso. E a partir do momento, né? A partir do momento que a gente começa a ver o que está acontecendo com o PSDB em São Paulo, o Kassab abrigando os caras, e os ataques que a esquerda vem proferindo contra Tarcísio e contra Zema, vocês podem ver que essa leitura não é só minha, não. Essa leitura tem mais gente fazendo. Beleza? Pessoal, é o seguinte, eu acho que eu não entendi bem aqui, vai lotear ministérios também, tal, etc. Ninguém está loteando. O Bolsonaro loteou o ministério, por um acaso? Você não precisa lotear ministério. Basta você saber fazer uma articulação política bem feita. Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil. Também acho, Sérgio, concordo contigo. Eu sei que não é fácil, né? Muita gente às vezes se desespera, fica desanimado, mas eu quero ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Eu vou precisar agora da ajuda do meu óculos, senão eu não consigo, tá? Eu vou tentar trazer aqui para vocês. Eu li hoje na live da tarde o Salmo 91, versículo 10. E eu quero voltar a ler a partir do versículo 9. E encerrar aqui. Tem superchat sim, Geis Afonso. Está aqui um monte de gente aqui contribuindo no superchat. Quero agradecer a todos vocês. Eu vou encerrar a live, né, com uma passagem bíblica para que vocês entendam do que a gente está vivendo. Fátima Stuep, a Prefeitura de São Paulo também entra nessa negociação, mas isso é algo um pouco mais profundo que eu vou falar mais para frente. Então, antes de eu ler o versículo bíblico, eu quero dizer a todos vocês que chegaram até agora, são 23 horas e 46 minutos, agradecer a presença de todos, né? Pedir para que vocês que não estão inscritos se inscrevam. Quem puder contribuir com o Pix do canal está fixado aqui no chat, em azul, 61996522800. É muito importante a contribuição de vocês. E eu vou passar a leitura, né? A segurança daquele que se refugia em Deus.
Salmo 91, versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Senhores, eu encerro a live de hoje com esse texto do Salmo 91 para lembrar a vocês que nós, conservadores, somos, acima de tudo, crentes em Deus, na nossa pátria, na nossa família e lutamos pela nossa liberdade. Não se esqueçam das palavras de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Estamos fortalecidos em Deus. Confiem. Não estou dizendo que não haverá batalha, não haverá angústia, não haverá sofrimento. Mas crede em Deus, tenha Jesus no coração, que a vitória está próxima. Um ótimo final de domingo, gente. Uma excelente segunda-feira a todos vocês. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau.